Os bolsonaristas eles estão se articulando para fazer uma CPI contra a Polícia Federal após o vazamento dos áudios do Mauro Cid. Tem alguma chance dessa CPI dar certo? Não, mas ela vai encher muito o saco do governo Lula. Os bolsonaristas têm dois objetivos. O primeiro deles é empurrar e aprovar o projeto de anistia para Bolsonaro, não somente, mas para todos eles, que têm potenciais também de serem presos. E eles também querem quebrar o sigilo da delação de Mauro Cid, algo que eles tentam fazer há meses e não conseguem. O problema é que isso vai encher o saco do governo Lula e parece que a esquerda também não ajuda, porque a esquerda quer que Lula se manifeste contra os militares, quer que ele vá à manifestação e ele não quer fazer nada disso, porque Lula sabe que o Congresso é hostil e conservador e ele não quer arrumar problemas para aprovar as pautas do Haddad. Mas o que você acha dessa estratégia bolsonarista e dessa CPI? A esquerda ajuda ou atrapalha o Lula? Se você acha que essa CPI vai dar em nada, deixa o like e se inscreva no canal. Essa CPI, pessoal, contra a Polícia Federal, começou a ser especulada por alguns senadores bolsonaristas. No caso, Eduardo Girão. Sempre ele, né? Os bolsonaristas não têm pauta nenhuma, então querem sempre ficar pegando esses assuntinhos pormenores para fazerem bagunça, para fazerem auê, aquilo que a gente já está bem cansado e acostumado de ver dos bolsonaristas. E eles estão se mobilizando. É claro que essa CPI não vai haver chance de prosperar diante do Rodrigo Pacheco. Porque o Pacheco vai pegar aquilo, vai arquivar, vai sentar em cima. Porque o Senado já possui muitos problemas com o STF. Muitas dores de cabeça, muitas quedas de braço. E mais uma é desnecessária. O problema é o seguinte: se a CPI conseguir ter a quantidade necessária de assinaturas, pode ser que haja uma judicialização. E aí o pedido vai ser apreciado pelo Senado. Vira uma grande complicação, uma grande dor de cabeça para o governo Lula, que não quer se meter nesses assuntos. E mesmo que não haja uma quantidade mínima de assinaturas, vai haver mobilização, vai haver encheção de saco e Lula não quer nada disso, ele quer fugir desse tipo de problema. Os bolsonaristas, claro, eles vão continuar empurrando esse assunto para frente. Porque qual é o objetivo dos advogados de Bolsonaro? Quebrarem o sigilo da delação do Mauro Cid. Essa delação ainda está em sigilo, não caiu. O sigilo de vários depoimentos caíram com os vazamentos, mas a delação de Mauro Cid não, porque ela está embasando vários pontos. O inquérito das joias, por exemplo, outros inquéritos. Então ela não pode cair, ter o sigilo quebrado, porque se isso acontecer, vai facilitar aí a ocultação e a obstrução da justiça com a destruição de provas. Mas o Fábio Weingarten, que é o advogado do Bolsonaro, aquele piolinho, ele está querendo fazer o quê? Pressionar a Polícia Federal para que haja a quebra do sigilo da delação do Mauro Cid, que a defesa do Bolsonaro está tentando sem êxito há muito tempo e não consegue. O outro objetivo é pressionar pela anistia dos bolsonaristas. Já existe um projeto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. O projeto que até a própria Caroline Gettoni, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, está falando que há uma demanda popular, há um anseio da sociedade para isso. E se esse projeto cair no colo do Arthur Lira, Lira tem tudo para aprovar e o Lira vai aprovar esse projeto. Por quê? Porque o Lira quer garantir os votos do PL. A situação do Arthur Lira para a sucessão está ruim. Elmar Nascimento é um candidato fraco. Os republicanos vê o Elmar como sendo alguém incapaz de conciliar os interesses. E Arthur Lira sabe que o futuro político dele depende da garantia da sucessão em 2025. Se Elmar Nascimento for derrotado, Lira já era, mas ele precisa fazer esse jogo, ele precisa pautar essa anistia e aprová-la se ele quiser ter esperanças de ser novamente ou ter ali o seu sucessor na presidência da Câmara. O problema da anistia, pessoal, não é que eles serão anistiados. Não, porque esse projeto vai chegar no STF e vai ser derrubado. Porque já existe toda uma jurisprudência que veio lá atrás do Daniel Silveira. Não existe anistia ou benefício para aqueles que são condenados por tentativa de golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, o Legislativo sabe que isso vai acontecer. O STF vai derrubar. Só que aí o que vai acontecer? Encheção de saco para o governo Lula. E Lula não quer ter dores de cabeça e encheções de saco com isso, porque vai ser mais uma crise de STF
com o legislativo e isso vai acabar puxando para dentro do confronto o executivo. E o executivo envolve Lula e Lula não quer essas indisposições no momento, pessoal. Por quê? Lula sabe e tem consciência que o governo, que o Congresso é hostil, é conservador. Existe essa dificuldade. Então qualquer bola dividida que possa melindrar o Congresso, o Lula vai tirar o corpo fora. Porque a prioridade de Lula 3 é uma só: reduzir a desigualdade social. Se tiver que abrir mão do Ministério dos Esportes para colocar André Fufuca, coloque. Isso vai facilitar a aprovação da reforma tributária e da progressividade? Vai, faremos. Ah, o Lula está sendo pressionado para se manifestar contra o golpe de 64, moção de repúdio. Não vai ter. Não vai ter. Isso vai encher o saco dos militares, eles já estão pressionados, isso vai ter reflexo no Congresso? Não sabemos. Se a gente não sabe, tem essa chance, então não vamos entrar em bola dividida, não vamos melindrar, não vamos encher o saco. Porque eu não quero ter mais dificuldades do que eu estou tendo com o Congresso. Porque a base de Lula é uma base que o próprio presidente está reclamando. Segundo informações do Valdo Cruz do G1. O Lula fala que a base dele não atua, não quer se indispor em rede social com a direita, e aí sobra o pepino todo pra ele, e ele não tem muito o que fazer. Veja o caso das saidinhas. O caso da saidinha é um pepino na mão do Lula. Porque o que aconteceu? O projeto foi aprovado. Agora estão pressionando o Lula para sancionar. Perdão, para vetar. Só que aí o que vai acontecer? Os vetos do Lula vão cair no Congresso e esses vetos vão ser o quê? Vão ser derrubados. Aí é mais uma negociação que precisa, é mais uma dor de cabeça. Tudo é muito difícil com esse Congresso. Mas aí qual é a reclamação do Lula? Pô, eu vou ter que vetar? Só que no Senado, vocês aprovaram, a minha base aliada aprovou. E na Câmara dos Deputados, ao invés deles irem lá, batalharem, se exporem, o que o PT e a esquerda fez? Não foi votar, foi uma votação simbólica. Pô, os caras se omitem e agora querem que eu resolva o problema que eles cometeram? É muita encheção de saco para o Lula, que sabiamente tem escapado dessas cascas de banana jogadas pela própria esquerda, porque a esquerda parece que não quer ajudar o Lula. O Lula, no discurso da vitória dele, ele falou: teremos muita dificuldade para governar. Porque o Lula viu que o Congresso e os governadores são de direita, são conservadores. Eu acreditava naquela época que Lula teria dificuldade pelo bolsonarismo, mas não. Lula está tendo dificuldades pelo fisiologismo do centrão. Isso é muito difícil. Então querer que Lula vá a evento contra Bolsonaro, contra a ditadura, é um erro. Realizar eventos que não vão ter grande contingente populacional popular para comparar com os eventos do Bolsonaro também é outro erro da esquerda. Ou a esquerda começa a se mobilizar, começa a ajudar o Lula de fato a governar, ou vai ficar cada vez mais difícil. Cobrar o Lula pelos motivos errados, como cobrar o Lula porque ele ficou em silêncio a respeito do golpe, é um erro que tem que ser cobrado. Ministério da Saúde e Epidemia de Dengue. Aí sim. Agora, querer falar que, ai não, o Lula ficou quieto, tá se omitindo. Gente, o Lula tem coisa muito mais preocupante no momento do que ficar falando mal de militar, de milico e golpe de 64. A dificuldade é bem maior.